Daí, galera da Aula Livre, bem-vindos a mais uma correção da prova de matemática 2019 do Enem, seguindo a orientação pela prova cinza. Então, de acordo com a numeração da prova cinza, a questão é a número 145. O slogan "Se beber, não dirija", muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil, chama a atenção para o grave problema da ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida, e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas mudanças, observou-se queda no número de acidentes registrados em uma suposta rodovia dos anos que se seguiram às mudanças implantadas em 2013, conforme dados no quadro. E aí eu coloquei realmente no quadro aqui a tabela com esta evolução dos números de 2013, 2014, 2015 no número de acidentes de uma certa estrada. Suponha que a tendência de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi D. Bom, então essa questão aqui ela é bastante simples, é uma questão de progressão, dá para estudar como uma questão de progressão aritmética, né, já que eu tenho uma razão, eu tenho um valor a ser acrescentado, ou ainda uma razão negativa, um valor a ser subtraído de um termo para o outro, e é uma questão bem simples, que eu posso recorrer à resolução com a ideia de progressão aritmética, mas eu também posso utilizar um raciocínio intuitivo, um raciocínio aritmético intuitivo, que é um recurso bem empregado nas questões de progressão dentro do Enem. É muito comum que a questão possa ser resolvida facilmente usando esse recurso intuitivo da ideia aritmética da sequência. Então é isso que nós vamos fazer primeiramente. Ele diz que em determinado ano, 2013, ou no ano de 2013 foram 1.050 acidentes, 2014 900, em 2015 foram 850. E diz que para os anos subsequentes se espera que seja a mesma variação absoluta observada de 2014 para 2015. Então o que interessa é essa variação absoluta. Variação absoluta é o quê? É a variação real, é a variação dos números reais, não é uma variação relativa. Uma variação relativa seria, por exemplo, uma variação percentual. Aqui não, aqui eu tenho que mantém-se a mesma redução ou a mesma variação relativa para os próximos anos, e ele pergunta então o número de acidentes esperados para 2018. Uma maneira bem intuitiva, acredito eu que a maioria dos candidatos tenha feito isso, é de ir completando aqui, os demais anos usando a mesma lógica, o mesmo padrão de diminuição. Lembrando que é de 2014 para 2015, 2013 não entra nessa padronagem. Então, 2014 para 2015 observa uma redução de 50 acidentes. Então, em 2016, vou fazer até menor aqui, 50 a menos de novo, eu tenho 800 acidentes. Em 2017, novamente uma redução de 50 acidentes, e eu fico com 750. E a estimativa deve ser feita para o ano de 2018. Então, esse valor é o que vai interessar para mim. E reduzindo mais uma vez 50, eu tenho aqui 700. Então, a estimativa para 2018 é de 700 acidentes, alternativa D. Ok? Então, esse é um formato bem intuitivo, bem aritmético e fácil. Outro formato que eu posso também empregar é considerar que a partir de 2014 houve uma redução de 50 em 50 e eu tenho aqui então o funcionamento, ou a existência de uma progressão aritmética, de uma PA. E a gente sabe que em PA temos aí o termo geral, AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Primeiro termo, seria o primeiro valor 900. N menos 1, N aqui é o número de termos.
1, 2, 3, 4, 5 termos, menos 1 vezes a razão é a lógica, né? A razão é quanto está variando, e nesse caso é uma razão negativa, está variando aí 50 para menos. E outra coisa que eu sei, sendo esse primeiro termo aqui, considerando ele o primeiro, né? Ele é o primeiro termo da sequência, segundo, terceiro, quarto, esse aqui é o meu quinto termo. Então, na realidade, o que ele está perguntando em termos de progressão aritmética é o valor do quinto termo. Então, eu posso dizer que o quinto termo é igual ao primeiro mais 4 vezes a razão. Mas não era n menos 1? Justamente, o número de termos, se eu quero o quinto termo, são 5. 5 menos 1, 4. Inclusive, esse formato para descrever números de uma progressão aritmética é bem interessante que se tenha isso de forma quase que automática. O quinto termo é a 1 mais 4R. Se fosse, por exemplo, o 18º termo, nós teríamos o primeiro termo mais 17R, 17 vezes a razão. Se fosse o 35º termo, nós teríamos o primeiro termo mais 34 vezes a razão, ou 34 razões. O número de razões é sempre 1 a menos, por isso n menos 1, é sempre 1 a menos da quantidade de termos, da posição, portanto, que eu estou querendo. Se eu estou querendo a posição 5, eu uso 4 razões, uma coisa automática. E aí fica bem simples. O quinto termo começa no A1, lembra 900, mais 4 vezes a razão menos 50, né? É o que está variando aqui, está diminuindo. 50 a razão é negativa. Isso me dá 900, 4 vezes menos 50, menos 200. E olha só, o quinto termo, 2018, realmente fecha com 700 acidentes previstos, ok? A alternativa D. Então era isso. Espero que essa resolução tenha te ajudado. Forte abraço e até a próxima correção.